Um processo bem comum na matemática é você tentar provar que uma ideia é válida baseada em outras ideias. Então, vamos trazer uma explicação sobre como isso funciona e trazer alguns exemplos? Olá, meu nome é Rafael e esse é o segundo vídeo da série de provas e contra-exemplos. Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de dedução, que é basicamente o processo de você construir uma demonstração de que, partindo de uma ideia, você chega em uma determinada conclusão, certo? E para você conseguir construir uma prova desse tipo, você precisa seguir 3 pré-requisitos. Então, os 3 pré-requisitos que você precisa seguir são: você precisa de uma ou mais ideias, no caso uma hipótese, e nós queremos demonstrar que uma certa conclusão é válida, ou seja, uma tese. O segundo pré-requisito é a veracidade da hipótese. Então significa que a tua hipótese, as ideias que você vai usar para tentar provar algo, elas têm que ser verdadeiras, você não pode usar hipóteses falsas. E o terceiro passo é a existência de um elo entre a hipótese e a conclusão, ou seja, as ideias que você está usando e a conclusão que você quer provar. Se você conseguir garantir essas 3 coisas, você tem uma prova por dedução. Porém, é um pouco mais complicado você conseguir o terceiro pré-requisito. Então, vamos trazer uma série de passos para você conseguir alcançar eles de uma maneira mais fácil? Então, o primeiro passo que você deve fazer é retirar as ideias do enunciado e reescrever na linguagem matemática, em forma de números, operações, etc. Já o segundo passo é você expandir a hipótese até a conclusão e expandir a conclusão até a hipótese. E aqui, usando uma analogia semelhante à analogia dos dominós que eu usei na indução finita, você pode imaginar a dedução como se fosse construir uma ponte. Você não precisa necessariamente começar de um lado e terminar do outro. Você pode muito bem construir metade dela de um lado, metade dela do outro, e no finalzinho você liga um lado ao outro. E usando essa mesma analogia, a gente ainda chega no passo 3, que é usar algum recurso para criar um elo entre o início e o fim. Ou seja, alguma maneira para você transitar entre a hipótese e a conclusão. Então vamos trazer alguns exemplos para ilustrar melhor o problema. Aqui no primeiro exemplo, a gente vai ter que prove que se A é divisível por 2 e é divisível por 3, então A é divisível por 6. Então vamos aplicar as regras e os passos que a gente acabou de ver e tentar construir uma prova para isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é extrair as informações. Quando eu quero dizer que A é divisível por 2, eu quero dizer que quando A é dividido por 2, ele resulta em x, sendo x algum valor inteiro. E quando eu digo que A é divisível por 3, quando eu divido A por 3, ele resulta em y, sendo y um valor inteiro, certo? Da mesma forma, quando eu digo que A é divisível por 6, eu quero dizer que quando eu divido A por 6, resulta em um número z, que também é inteiro, certo? Então, entendido isso, a gente pode muito bem passar o que está dividindo multiplicando e criar, assim, um sistema de equações, onde A é igual a 2x e A também é igual a 3y. Multiplicando em cima por 3 dos dois lados da igualdade e embaixo por 2 dos dois lados da igualdade, a gente vai descobrir que 3A é igual a 6x e 2A é igual a 6y. Agora, construindo a subtração 3A menos 2A, é a mesma coisa do que construir 6x menos 6y. 3A menos 2A é igual a A, e como 6 é um termo em comum, a gente coloca ele em evidência. Então a gente descobre que A é igual a 6 vezes x menos y. Passando 6 dividindo, a gente vai descobrir que A dividido por 6 é igual a x menos y, o que é exatamente o que a gente queria concluir, que A dividido por 6 é igual a z. Como ambos são iguais a A dividido por 6, z tem que ser igual a x menos y. E a gente tem certeza que z é um valor inteiro, porque a diferença entre dois valores inteiros também tem que ser um valor inteiro, certo? Então, dessa forma, a gente prova por dedução que se A é divisível por 2 e A é divisível por 3, então A é divisível por 6 também. E, aliás, outra coisa que é importante eu lembrar vocês é vocês deixar o like no vídeo e compartilhar caso tenham gostado, caso tenha algum amigo de vocês que tenha dificuldade nesse assunto. E também você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação, porque assim você recebe notificação quando
o canal lançar vídeos, e assim já dá uma força pro canal também. Mas dito isso, voltando pro vídeo, né? Agora trazendo outro exemplo para usar um outro tipo de ligação, diferente da que a gente usou no início. Vamos resolver esse exercício, que ele traz a proposta de prove que se A é divisível por B e C é divisível por D, então A vezes C é divisível por B vezes D. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever isso numa linguagem matemática. Então A divididos por B vai ser igual a inteiro, vamos chamar ele de x, e C divididos por D vai ser igual a y, que também é um valor inteiro. E a gente quer concluir que AC divididos por BD é igual a Z, também inteiro. Usando a mesma lógica, passando B multiplicando x e D multiplicando y, a gente vai concluir que A é igual a B vezes x e C é igual a D vezes y. Porém, diferente da técnica passada que a gente subtraía um do outro, aqui a gente vai multiplicar um valor pelo outro. Porque a gente já sabe que de alguma maneira a gente vai ter que chegar em A vezes C. Então vamos multiplicar A vezes C para ver o que acontece? Então, se a gente multiplicar A vezes C, isso vai ser igual a BX vezes DY. E usando o princípio da associativa da multiplicação, em que não importa a ordem dos termos, mas sim o que está sendo multiplicado, B vezes X vezes D vezes Y é a mesma coisa do que B vezes D vezes X vezes Y. Eu só troquei o D e o X de lugar. E eu posso fazer isso pelo axioma da associativa da multiplicação, como você pode ver no vídeo a respeito de axiomas. Então eu sei que A vezes C é igual a B vezes D vezes X vezes Y. Então se a gente passar B vezes D dividindo, a gente vai descobrir que A vezes C divididos por B vezes D é igual a X vezes Y. E é justamente isso que a gente queria provar na conclusão. Então, para isso ser verdade, Z tem que ser igual a X vezes Y. E como a gente já sabe que o produto de dois inteiros só pode ser um inteiro, então se Z é igual a X vezes Y, e por hipótese eles são inteiros, então automaticamente Z também tem que ser um valor inteiro. Então espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha ajudado você na tua dificuldade. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. E se você quiser pedir algum tema de vídeo, pode deixar aqui nos comentários também, que assim que possível eu vou gravar o vídeo. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.